Supridor. Adjetivo e substantivo masculino. 1. Que, aquele ou aquilo que supre. 2. Que adiciona. Suprir. Verbo transitivo. 1. Completar o que falta. Preencher. 2. Juntar o resto. Para ficar completo. Completar. Preencher. Ter que fazer. 3. Tomar o lugar de outro. E substituição. Fazer às vezes de. Preencher. Remediar. 4. Cuidar do que é necessário ou essencial. Acudir. Auxiliar. Atender. 5. Dar o que é necessário. Abastecer. Munir. Prover. O quarta capa de hoje é um passeio em supermercado de palavras. Quem nos guia são o professor e crítico literário Luiz Augusto Fischer e o escritor José Faleiro, autor do romance Os Supridores, lançado pela Todavia em 2020. Vamos percorrer os corredores da memória, da linguagem e das reflexões do autor em busca de um item muito especial. A resposta para a pergunta: o escritor é um supridor? Eu sou Leandro Sarmato e a nossa experiência expandida de leitura do mês de julho já montou suas prateleiras. Os Supridores, ele é uma busca não só por dignidade, mas é uma busca intelectual também daqueles personagens, de compreensão, né, da realidade, né, que eles estão inseridos, assim. Isso é mais evidente com o Pedro, assim, toda essa energia que ele gasta de tentar entender as coisas, as injustiças, a violência e tudo mais, mas os outros personagens também fazem esse movimento. Essa voz é de José Faleiro. Em um momento chave na vida de um dos supridores do livro, o personagem faz a seguinte reflexão: preciso dar um jeito de experimentar as coisas que fazem a existência valer a pena. E não vai ser trabalhando que eu vou conseguir isso. Todo o enredo entre Pedro e Marques, supridores do supermercado Fênix, na região central de Porto Alegre, se dá através da reflexão sobre as relações humanas atravessadas pelo trabalho. E foi justamente no supermercado onde Faleiro, que cresceu na periferia de Porto Alegre, teve o primeiro emprego. Eu recolhia os carrinhos, né? O pessoal fazia as compras lá e ia pro estacionamento, botava as compras no carro e ia embora e deixava o carrinho no estacionamento. Eu só recolhia esses carrinhos, era a minha única função, era essa. É engraçado porque, tipo, eu olhava os caras que trabalhavam suprindo as prateleiras lá, os supridores, com inveja, assim, porra, eu queria ser aqueles caras ali, sabe? Depois, Faleiro foi trabalhar como ajudante de pedreiro. E aí já começou a ser o primeiro caminho profissional para mim, assim. Daí depois de trabalhar nessa casa ali de um amigo, ali de um vizinho, eu comecei a ir com eles para obra, né, meu ajudante de pedreiro. Nessa época, Faleiro já tinha interesse por desenvolver histórias, mas por outro caminho. Tu pode ter um cara que joga futebol pelas coisas particulares do futebol ali. Chutar no gol, ele acha legal driblar, não sei o quê. E tu pode ter aquele cara que joga futebol porque ele, na realidade, gosta de esportes, né? E esse cara geralmente joga futebol, joga um basquete, faz uma corrida, porque ele gosta da coisa de movimentar o corpo e tal, né? É uma coisa mais geral, né? No caso da literatura, as coisas que eu gosto não são particulares da literatura, eu gosto de uma coisa mais geral, assim. É coisa de fabulação, sabe? De tu criar um campo onde seja possível desenvolver alguma narrativa, uma série de eventos com personagens, enfim, né? E eu já fazia isso desde quando eu comecei no meu primeiro trabalho, assim, quando eu fui trabalhar nessa casa desse amigo ali, como ajudante de pedreiro, eu já fazia minhas histórias em quadrinho, né? É uma história que eu acho absolutamente sensacional. Essa voz é de Luiz Augusto Fischer. Ele estava junto na conversa que o produtor do Quarta Capa, Ricardo Terto, teve com Faleiro. Que era, num certo momento, começou a escrever mangá, mas botando no enredo as pessoas que tu conhecia ali, os vizinhos, parentes e tal, né? E uma vez eu ouvi tu contar que tinha se criou até uma certa expectativa, assim, do cara ia lá para saber, escuta aí, eu tô entrando na tua história e tal. Conta essa aí. Não tinha, sim. Na real, desde o começo, assim, isso nem foi uma coisa que foi depois, assim. Desde o começo, quando eu comecei a fazer minhas histórias em quadrinho, eu botava ali meus primos, meus amigos, meus vizinhos, e era uma viagem, assim, porque era basicamente uma cópia das coisas que eu gostava, assim, tudo misturado. Então, tinha coisa do Mortal Kombat, ali tinha elemento do Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, e era uma mistura de várias coisas, assim, de jogos e de animes que eu gostava, né? E aí eu botava esses camaradas pra viver umas aventuras, assim, absurdas, sabe? E com muita luta, muita briga, e aí eles se matavam, mas depois ressuscitavam, davam um jeito de ressuscitar os personagens, ou então de aparecer a alma deles, sabe? Era uma viagem.
E aí tinha essa expectativa, tanto dos que participavam, quanto dos que não tinham entrado ainda. Tinha gente que vinha, tá aí, meu, quando é que eu vou entrar, quando é que eu vou aparecer ainda e tal, não sei o quê. E os que já estavam, ficavam, né, bah, e agora o que vai acontecer? Eu vou ganhar do fulano lá naquela briga? Ah, tem que ganhar do fulano naquela briga lá e tal, não sei o quê. E eles iam lá perguntar, né, meu, e eu não dava spoiler, né. Mas nem se animem muito em tentar procurar algumas dessas histórias. Eu não me perdoo por ter jogado tudo fora, assim, sabe? Não me perdoo, mas joguei tudo fora. E aí tu vê que louco que é o seguinte, meu, o que me irritava naquilo ali é uma coisa com a qual eu aprendi a lidar, e eu acho que todo mundo que trabalha com isso tem que aprender a lidar, que é o seguinte, ó. Velho, eu cheguei a fazer, eu não me lembro qual é o número de revistinhas, assim, mas algumas dezenas, assim, de números, né, dessa mesma história, assim, continuados. Quando tu pegava a primeira e quando tu pegava a última, a diferença na técnica era absurda, assim, tipo, tinha melhorado muito, tá muito melhor as mais recentes, assim, e não só os desenhos, mas a arquitetura dramática, assim, sabe? Eu estava mais inteligente para pensar a história e tal, e eu tinha vergonha dos primeiros, né? E aí, só que eu não tive maturidade para pensar o seguinte, isso é assim, é um processo, né? Isso nunca tem fim, né? Tu vai sempre se aperfeiçoando. Então, a minha ideia foi a seguinte, eu joguei tudo fora e queria começar uma história boa, bem desenhada e bem tramada desde o começo, assim, sabe? O que, obviamente, vai passar mais um tempo e eu vou ficar descontente de novo com aquilo, não tem fim. Né? E aí eu acabei jogando fora por causa disso. Assim. Esse momento em que Faleiro decide jogar tudo fora e reescrever as histórias em quadrinhos se torna um marco do encontro do autor com a escrita. E o que é louco é o seguinte, que daí eu comecei a fazer essa outra história em quadrinho e, de fato, ela estava muito melhor, né? Comecei a fazer e tal, e é nesse momento que eu comecei a ler livros. Né? E aí, esse desejo de começar a botar as minhas histórias nessa plataforma da literatura, essa foi a primeira coisa que eu comecei a escrever. Eu peguei essa história em quadrinho que eu tinha começado, né, essa nova, e comecei a fazer ela escrita. Mas de onde veio essa decisão de passar as histórias de um formato para outro? E aí, quando eu comecei a ler por volta dos 20 anos, mais ou menos, aí eu quis também fazer esse trabalho de fabulação nessa plataforma, né, com as letras, né, escrever minhas próprias histórias com palavras. Enfim. Primeiro que uma coisa que me fascinou na leitura e que foi importante para tomar essa decisão foi que eu percebi que tem muita coisa que só é possível por meio da literatura, sabe? Diferente das histórias em quadrinhos, a decisão de querer ser escritor causou estranhamento nas pessoas próximas. Aí eu nem sei como é que eles ficaram sabendo disso e eles começaram a zombar, né? Daí eu virava motivo de chacota, assim, e aí, tipo, qualquer coisa que acontecia, eu tinha que ser o escritor mesmo, né? Não sei o que, tá? Eu não condeno eles, porque, velho, é isso, né? É uma realidade onde os livros não são presentes, tá ligado? Não é comum as pessoas terem livro, muito menos escrever, né? Eu não cresci num lugar onde as pessoas... Meu pai não leu para mim, minha mãe não leu para mim, meus parentes não leem, meus amigos não liam. Livro não era um objeto do cotidiano, assim. Né? Então faz bastante sentido que eles achassem meio utópico e meio ridículo assim, eu querer ser escritor. Assim. Faleiro passou então a se dividir com o emprego formal e a escrita, num tipo de dupla jornada. Da onde eu venho não dá pra tu te dedicar a escrever, sabe? Como é que tu vai comer, tá ligado? Minha mãe não tinha condição de ficar me sustentando, né, velho? Por isso, inclusive, que eu comecei a trabalhar cedo. Então, ao longo de tudo isso, eu sempre tive duas jornadas, assim. A do trabalho, que eu estivesse ali e que eu ganhava meu dinheiro, se fosse na obra, fosse na cozinha, fosse no supermercado, né? Era uma jornada de onde eu tirava o meu sustento, enfim. E eu levava muito a sério essa coisa de fazer as minhas histórias, então era outra jornada, assim. Eu levava a sério, assim, tipo, 8 horas, 10 horas, assim, tal. O máximo de tempo que eu pudesse, sabe? Porque eu achava, assim, ó, que eu precisava encarar enquanto trabalho, mesmo antes de ser remunerado por aquilo ali. Porque tem aquela frase, não me lembro de quem é, né, que diz assim, inspiração é legal, mas ela precisa te achar trabalhando. Né? As oportunidades também são assim, cara. A oportunidade é legal, mas ela tem que te achar já no ritmo, né? Chegou a hora então de virarmos o corredor das memórias para a escrita na segunda parte do nosso episódio. Entre trabalhos e versões, a escrita de Os Supridores levou 10 anos. Na real, eu escrevi uma primeira versão que levou uns 2 anos ou 3, assim, sabe? Por toda a questão, porque não é sempre que eu tinha tempo, aquilo tudo. Uns 2, 3 anos eu botei um ponto final nele, assim. E aí foram muitos meses, talvez um ano ou mais, tentando publicar e considerando ele pronto, finalizado e tal. E aconteceu com ele uma coisa parecida com o que tinha acontecido com as histórias em quadrinho, né? Eu fui amadurecendo enquanto pessoa, enquanto escritor,
E eu olhava para ele e ficava insatisfeito, assim, com várias coisas, né? E eu, poxa vida, né? E enquanto tentava publicar e não rolava e tal. Aí teve um dia que eu me cansei, assim, não, vou escrever outra versão disso aqui. Peguei a primeira versão, botei de lado ali, ia consultando ela, e cada coisa que me desagradava, assim, eu ia trabalhando mais, ou removendo, ou modificando, enfim. E aí, nesse processo, entraram eventos novos, alguns eventos saíram da história, personagens entraram, personagens saíram. Nesse meio tempo, Faleiro lançou seu primeiro livro, Vila Sapo, e a partir daí surgiu o interesse por um elemento que viria a se tornar um dos mais elogiados na escrita de Faleiro, a oralidade. Teve um momento de ruptura na minha vida que me levou a me interessar por essas questões, e eu queria experimentar isso, e o Vila Sapo é o resultado disso, né? E aí, depois que o Vila Sapo tinha sido publicado, eu gostei muito de duas coisas, de trabalhar essa coisa da oralidade. Eu gostei do efeito disso nas pessoas, assim, e gostei da liberdade que eu senti enquanto eu escrevia. E aí eu tive a ideia de ir lá e fazer a mesma coisa nos Supridores, né? Que foi da onde saiu a terceira versão dele. Então eu voltei lá e trabalhei só nos diálogos, né? Eu mantive a narrativa mais próxima da linguagem formal, enfim, e trabalhei nos diálogos a coisa da oralidade, assim, tal, porque eu queria trazer esse contraste, né? E aí essa terceira versão é o que acabou publicado pela Todavia. E também foi nessa época que começou a parceria com Luiz Augusto Fischer, por meio de uma figura em comum entre os dois, um amigo de Fischer que foi professor de Faleiro. E aí, num desses dias, o Joselito me disse, eu vou te dar um presente, tem um aluno nosso lá que é um gênio e tal, assim, disse que era um cara completamente de exceção, e me deu o livro Vila Sapo, da editora Venas Abertas. E logo de cara, 3 coisas chamaram a atenção de Fischer. A primeira coisa foi a forma, né? O cara tinha um autor que mostrava um domínio assim de vários registros de linguagem, né? Quer dizer, tinha um registro, digamos, mais de decalcar a fala, e era muito bom, assim, porque tinha uma sabedoria que não é tão óbvia assim, né? Nesse trabalho de decalcar a fala. Porque muitas vezes o cara vai decalcar a fala e ele simplesmente torce a ortografia, entendeu? Tira um S do plural, essa coisa. Mas no caso desse livro tinha isso num nível assim de muita qualidade, mas tinha também a sintaxe, né? A forma da frase, o ritmo da frase, enfim, tudo isso estava lá. Né? E tinha ainda uma outra virtude que era a virtude dramática, digamos, né? Quer dizer, de tu ter personagens assim comoventes, cenas muito bem concebidas e tal, né? Bom, e tem um terceiro elemento que está um pouco implicado também em toda a conversa que a gente teve até agora, que é o registro da realidade imediata, né? Esse registro natural da realidade de que Fischer fala não foi sempre a proposta de Faleiro. Para isso, sua irmã teve um papel fundamental. Quando eu estava escrevendo aquela história que eu disse que eu tinha começado a fazer ela em mangá, ali, em quadrinhos, e eu comecei a escrever e tal, levou, claro, como era a primeira coisa que eu escrevia na vida, não ficou bom, e eu sabia que não ia ficar, né? Eu achava que eu tinha que praticar muito ainda e tal. Então levou alguns anos para eu chegar numa forma assim que eu achei legal, assim, e mostrar para as pessoas. Aí eu mostrei para minha irmã, e a minha irmã fez esse comentário, não vou lembrar as palavras que ela usou, mas ela comentou nesse sentido de tipo, gostei do jeito que tu escreve, assim, gostei do texto, mas eu queria ver uma coisa que tivesse mais a ver com a nossa realidade, assim, sabe? Usar essa escrita para falar alguma coisa mais, né, ter a ver com o jeito como a gente experimenta a vida e tal, e ela falou de um jeito que fez muito sentido para mim, assim, e foi daí que eu comecei a escrever, inclusive, os Supridores depois. Agora, com mais produtos literários em seu carrinho imaginativo, Faleiro desenvolveu no livro uma narrativa criativa, carismática e ao mesmo tempo incomum, marcada pela diferença entre o tom oral dos personagens e o rebuscado do narrador. Para explicar como chegam nisso, Faleiro comenta sobre o que ele chama de ficção dentro da ficção. Eu fico vendo as pessoas comentarem literatura, desde a literatura contemporânea, como os clássicos, assim, e as pessoas começam a falar lá do Grande Sertão Veredas, por exemplo, eu tenho a impressão que toda vez que as pessoas vão mexer com isso, né, mesmo que seja para fazer um comentário, é uma espécie de invenção, sabe? É uma espécie de ficção em cima da ficção. Então o cara vai fazer uma análise do Grande Sertão, ele está ficcionando em cima. Por que eu digo isso? Porque esse cara fala, olha, veja que aqui o Rosa fez isso, fez aquilo, não sei o que, ele cria toda uma teoria sobre aquela obra, e muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com o que passou na cabeça do próprio Rosa, né? É um pouco disso de que o livro se constrói com a leitura também, né? Não só com quem escreve, mas com a leitura, né? E esse contraste não representa uma crise entre as linguagens, mas é o resultado do desejo de Faleiro de subverter a linguagem sem desperdiçar o que ela traz de valioso.
Uma coisa é tu perceber a linguagem enquanto ferramenta de dominação e tu perceber que existe um gigantesco preconceito quando se decide o que é certo e o que é errado nesses termos enfim, isso aqui é assim que se fala, isso ali é errado. E quando tu vai ver o que é o errado, tu percebe que é o jeito que as pessoas pretas falam, é o jeito que as pessoas da quebrada falam. Tem toda uma questão por trás disso, isso é uma coisa, né? Mas eu acho que a gramática normativa, enfim, e essas normas ditas cultas, assim, têm valores importantíssimos, assim, de registro formal, de sistematizar, acho que essa é a palavra, sabe, sistematizar a coisa de como as palavras se relacionam e qual função cada uma vai cumprir, enfim, eu acho isso importante, sabe, tem gente que demoniza, que acha que tem que ir tudo pro lixo, né, eu acho isso importantíssimo. Eu me lembro que o primeiro livro que eu peguei para estudar gramática, que eu achava que eu devia dominar as ferramentas, né, para poder escrever, e aí eu me lembro que tinha uma coisa que dizia ali, mesmo que o teu intuito seja subverter alguma coisa, a primeira coisa que tu tem que fazer é dominar isso, né? Entender completamente como isso funciona para depois tu tentar subverter. E quase naturalmente, já viramos o corredor para as reflexões da terceira parte do nosso episódio. Não é por acaso que passeamos pelas memórias e pela construção de Faleiro como escritor. É porque em uma leitura expandida de Supridores, não tem como deixar de fora o fato da obra ser parte de um movimento recente, de pessoas que surgem das periferias, criando e narrando suas histórias. Para Fischer é o resultado atrasado do impacto da educação e do olhar da sociedade para isso. E qual é a explicação para isso? É muito simples. Escola, ensino público, universidade. Entendeu? Como é que o Paulo Lins escreveu? Paulo Lins é autor do livro Cidade de Deus. Porque ele era aluno de letras da UFRJ e foi bolsista de pesquisa de um antropólogo que pediu para ele contar histórias de vida de gente que morava na Cidade de Deus. Então ele era um cara de lá e foi lá entrevistar os amigos, os caras que ele via na rua, entendeu? As senhoras, as tias e tal. E o resultado disso foi que ele, de alguma maneira, ele conseguiu, ao mesmo tempo, penetrar muito naquele universo, penetrar mais ainda, mas ele conseguiu se afastar também, no sentido de que ele tomou consciência daquilo. Posso te dar 2 exemplos recentes. Aqui está o Faleiro, entendeu? Que se desescolarizou muito menino ainda, mas que voltou para o âmbito da universidade, no colégio de aplicação, voltou para uma escola pública de boa qualidade. E um outro exemplo é a Dalva Maria Soares, que é bem conhecida também do Faleiro, e que é uma mulher que chegou a fazer o doutorado em antropologia. Isso é uma novidade absoluta, quer dizer, é um negócio que o Brasil devia ter feito 150 anos atrás, pelo menos, né? Na época do naturalismo, na época em que o naturalismo surgiu, foi uma época em que, por exemplo, a Argentina resolveu oferecer escola pública para todo mundo e biblioteca. O Brasil não fez isso, né? Então está fazendo agora com esse atraso aí de pelo menos 150 anos, para não falar de todo o tempo da escravidão, e o resultado concreto é isso. Sobre isso, Faleiro tem um complemento importante. Eu acho que quando as pessoas têm aí acesso às condições, enfim, eu acho que isso é importante, eu acho que isso é um eixo que passa por política pública, enfim, tudo isso. Mas acontece que, mesmo sem esse acesso, as pessoas são fodas. Eu fico pensando nesse outro eixo que eu acho importante também. Às vezes tu pega gente talentosíssima, assim, para as questões de fabulação que não tiveram esses acessos, e mesmo assim são fantásticas. Enfim, é uma coisa mais empírica, né? Um tipo de conhecimento produzido na vivência, na forma como as pessoas experimentam a realidade. E aí, às vezes, esses conhecimentos, digamos que está fora desse eixo acadêmico, assim, são barrados no meio do caminho, né? Então, esses são os 2 eixos que eu enxergo, assim, tu tem a possibilidade de entrar na universidade e tudo mais, e dominar certas formas, certos símbolos, que são uma espécie de passe para que tu entre no mundo cultural, de modo geral, assim, e existe esses outros símbolos que também são importantes e que eles não vão te abrir portas, porque não são considerados, não é um capital cultural que é visto como capital cultural, né? Não é visto com valor, né? E é essa mistura de referências e reflexões que vemos de uma forma ou de outra, engrossando o caldo de uma história tão particular quanto humana. A de sujeitos que só desejam experimentar coisas que fazem a existência valer a pena, mas que para isso terão que se opor a um sistema histórico de opressão e invisibilidade. Personagens que emulam as vozes de inúmeros trabalhadores anônimos, que com lutas distintas têm em comum uma busca pela vida.
Então chegamos à questão do início do episódio. O escritor é um supridor? Eu acho que sim, porque não só escritores, mas o pessoal da arte, de modo geral, na medida que produz, está colocando na prateleira ali, às vezes, a única possibilidade que outras pessoas têm de experimentar determinadas coisas, né? Diferentes formas de experimentar a realidade, de experimentar a sociedade, né? Então, de certo modo, a gente está colocando, né, na prateleira uma coisa que não estaria disponível de outra forma. Mas eu acho que isso não é o mais importante, sabe? Eu acho que uma coisa que eu tenho falado bastante, assim, é que o que eu acho mais importante na literatura e nas artes em geral é que isso é um aspecto humano, sabe? Quando a gente para se perguntar, afinal de contas, o que é isso? O que é um ser humano? O que é? O que diferencia a gente de um cachorro, de um gato, né? E eu acho que são várias coisas, né? Várias delas. E uma delas é essa, né? A necessidade de se expressar, sabe? De colocar sua visão de mundo de alguma forma, de fazer esse registro, né? É engraçado porque eu fico até pensando que às vezes eu tô subindo a lomba aqui para comprar pão, essa é uma outra história que eu sempre conto. E, velho, é muito bonito Pinheiro, assim, sabe? Porque é uma mistura de urbano com rural, porque era um lugar rural até pouco tempo atrás, né? Poucas décadas atrás era um lugar totalmente rural. Então é um lugar muito bonito. Eu, tô indo comprar os pão, vejo aquele sol se pondo, assim, né? E penso mil coisas a partir disso, assim, e me dá vontade de nem ir comprar o pão, voltar para casa, escrever, deixar isso registrado, assim, sabe? Porque é muito louco, tu pode fazer até uma analogia com essa coisa de tu fazer uma lista de afazeres, sabe? Quando tu tem muitos compromissos, se tu deixar eles tudo na cabeça, eles ficam meio embaralhados, tu se perde, mas quando tu bota no papel, tu consegue organizar e ter uma dimensão, uma noção melhor das coisas, né? E é essa necessidade que eu sinto de tentar organizar, de tentar colocar no papel o que eu tô sentindo, a minha emoção, meus sentimentos, minhas angústias, né? E eu fico até pensando como é que as pessoas conseguem viver sem isso, cara. Como é que elas conseguem viver sem elaborar a sua visão de mundo, né? Tudo aquilo que é provocado dentro dela quando ela experimenta, quando ela sai e tem esses encontros com o mundo, né, cara? E eu não consigo entender como as pessoas não fazem isso. Enfim, a minha tese em relação a isso é que, enfim, a gente vive numa sociedade que nos desumaniza de várias formas, né? Nos nega diversas coisas que são mínimas, assim, no que diz respeito à dignidade humana, né? E uma das formas de desumanização, eu acho que é essa, é nos apartar disso, sabe? Eu acho que a nossa sociedade é especialista nisso, sabe? De nos fazer, não nos afastar, né, dessa coisa da fabulação, né? De querer desenvolver no papel ou da forma que seja a nossa expressão, né? Eu acho que isso é o mais importante, não só na literatura, mas na arte como um todo. E como um efeito colateral disso, acaba que sim, também é uma forma de suprir, né? Uma forma de colocar na prateleira tudo isso que a gente desenvolve no papel ou de qualquer outra maneira. Escrever, organizar, desenvolver, suprir. A quarta capa de Os Supridores diz o seguinte: Pedro e Marques trabalham em um supermercado. Cansados de ganhar uma merreca, armam um plano infalível: vender maconha de qualidade. O plano dá certo, mas serão capazes de vender um bocado de droga e ainda assim saírem ilesos? Narrado com mão segura, Os Supridores é um romance sobre a busca por melhores condições de vida. Também é uma sátira social, além de um retrato cativante de personagens sobre os quais prestamos pouca atenção em nossas cidades. Um triunfo da novíssima literatura brasileira. Mês que vem estaremos de volta na última quarta-feira com um novo episódio narrativo. E toda semana, um episódio marca-página com lançamentos, dicas de livreiros e leituras especiais. Siga o Quarta Capa para não perder nada. E nos encontramos em agosto. Um abraço.